Colossenses, capítulo 1, verso do 5 ao 8. Amém? Verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Até aí, queridos. Amém. Irmãos, uma das coisas que mais importante que Deus ele deixou para nós é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem já se torna importante pelo simples fato de ser uma mensagem que veio de Deus, uma mensagem enviada pelo próprio Deus. Nisso daí a gente já pode dizer que a mensagem do Evangelho já é bastante importante. O próprio Deus enviou essa mensagem. Mas além disso, irmãos, além de ser uma mensagem enviada por Deus, o Evangelho também, queridos, ele é importante por causa daquilo que ele produz nas pessoas e por causa daquilo que o Evangelho produz em todo o mundo. Nos versículos que nós lemos, nós podemos ver o porquê que o Evangelho ele foi importante para aquela igreja, o porquê que o Evangelho ele é importante para nós, e o porquê que o Evangelho ele é importante para o mundo. E é isso que nós iremos ver essa noite, irmãos. A importância do Evangelho. O porquê que o Evangelho ele é tão importante, o porquê que os crentes, os evangélicos, pregam tanto essa mensagem e dizem que essa mensagem é tão importante. Quando nós olhamos para o versículo 5, nós já vemos Paulo mostrando essa importância. No verso 5, Paulo ele diz assim: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade no Evangelho. Nos versículos anteriores a esse versículo, Paulo ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Paulo ele dá graças porque Paulo ele tinha escutado boas notícias a respeito daqueles irmãos. Ele tinha escutado que aqueles irmãos, por mais que estivessem passando por um momento difícil naquela igreja, eles estavam perseverando na fé e no amor entre eles lá. E segundo Paulo, nesse versículo, ele mostra que a fé e o amor que aqueles irmãos mantinham, irmãos, eram baseados em uma esperança que estava reservada no céu. Essa esperança, irmãos, em que aqueles irmãos se apegavam, como o texto diz, vinha da palavra que eles ouviram, e a palavra que aqueles irmãos ouviram era a simples mensagem do Evangelho, a mensagem, irmãos, que diz que Deus amou o mundo sem um homem merecer, a mensagem que diz que Deus entregou o seu Filho para morrer pela humanidade pecadora, a mensagem que diz que esse Filho morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, garantindo salvação àqueles que abraçam a mensagem do Evangelho. E essa mensagem, irmãos, dava àqueles irmãos uma esperança que eles podiam verdadeiramente se apegar. Todos que abraçam a mensagem do Evangelho, eles também podem se apegar a uma esperança verdadeira. Uma esperança, irmãos, que nenhum dinheiro pode comprar. Uma esperança, irmãos, que as posses não podem dar. Uma esperança que a fama, o sucesso não são capazes de conquistar. Mas é uma esperança que só pode ser encontrada no Evangelho. Somente o Evangelho pode dar a esperança que aqueles irmãos tinham. E essa esperança, irmãos, que é encontrada somente no Evangelho, é a vida eterna, que está reservada nos céus, para todos aqueles que abraçam essa maravilhosa mensagem. Todos aqueles que abraçam o Evangelho podem, irmãos, se apegar na esperança de uma vida que durará para sempre, que é eterna. Uma vida, irmãos, que está reservada no céu, ao lado do grandioso Pai. Era essa a esperança que fazia aqueles irmãos manterem a fé e o amor, mesmo com a igreja com problemas,
Mesmo com a igreja estando enfrentando problemas sérios, eles sabiam, irmãos, que os problemas vinham, que os problemas passariam, que eram temporários e que aquilo que estava reservado no céu para eles é eterno, duraria para sempre. E por isso que eles foram perseverantes. Os problemas, eles vão vir e vão passar em nossa vida. Mas aquilo que nós encontramos no Evangelho, irmãos, ele dura a eternidade, ele é para sempre. E foi o Evangelho que deu uma esperança àqueles irmãos. E é o Evangelho, irmãos, que nós também podemos encontrar uma esperança verdadeira. Mesmo pessoas, irmãos, que não encontram mais ânimo para viver, pessoas que dizem que não tem mais motivo para ser feliz, pessoas que estão desesperançosas com a sua vida, no Evangelho, essas pessoas encontram um motivo que elas precisam para viver. No Evangelho, essas pessoas encontram alegria, mesmo em tempos difíceis. No Evangelho, essas pessoas encontram a esperança que a vida delas precisa. E isso só acontece porque o Evangelho é algo que é verdadeiro, como o próprio texto diz. Ele é a palavra da verdade. Não há mentira no Evangelho. Tudo aquilo que o Evangelho anuncia é verdadeiro, pois não foi uma mensagem criada da mente do homem. Pelo contrário, irmãos, o homem, ele tenta e tentou durante toda a história negar e destruir essa mensagem, mas essa mensagem permanece indestrutível. Aqueles que se levantaram contra essa mensagem, levantando heresias, matando cristãos, acreditando que destruiriam o Evangelho, fracassaram. Foram derrotados. E a verdade do Evangelho tem permeado, tem permanecido durante toda a história, simplesmente porque é uma mensagem criada no coração de Deus. Não foi uma mensagem criada no coração do homem. E se foi criada no coração de Deus, ninguém pode destruir essa mensagem. E por isso que nós podemos encontrar esperança nessa mensagem, porque ela é verdadeira. É uma palavra que vem o próprio Deus, o próprio Jesus, ele diz lá em João 17, a tua palavra é verdade. Por isso nós temos uma esperança nessa mensagem, porque ele não mente. O criador dessa mensagem, o autor da mensagem do Evangelho não mente. O Evangelho, então, irmãos, ele é importante porque ele dá uma esperança às pessoas. Uma esperança de que algo melhor está por vir. E todos aqueles que abraçam essa mensagem, tomam posse daquilo que o Evangelho promete. O Evangelho promete a vida eterna junto ao Pai, e somente aqueles que abraçam o Evangelho tomam posse dessa promessa. O Evangelho traz esperança aos homens, uma esperança que faz com que os homens venham perseverar mesmo em tempos difíceis, pois eles sabem que aquilo que o Evangelho prometeu, aquilo que o Evangelho promete é verdadeiro, pois o próprio Evangelho é a palavra da verdade. Irmãos, e sem o Evangelho, o homem ele não tem esperança nenhuma. Por mais que ele venha ter uma vida tranquila, uma vida cheia de riqueza, uma vida cheia de saúde, sem o Evangelho, esse tipo de pessoa é uma pessoa que não tem esperança. Porque sem o Evangelho, esse homem que não tem o Evangelho não pode esperar mais nada, a não ser aquilo que o mundo oferece. Sem o Evangelho, nós não esperamos mais nada aquilo que nós já temos nesse mundo. Por isso que nós não temos esperança. Mas o Evangelho nos dá uma esperança de que algo muito maior, de que algo muito mais glorioso está por vir. E somente aqueles que abraçam verdadeiramente essa mensagem podem se apegar a isso. Porque eles sabem que é uma verdade vinda do próprio Deus. Mas além disso, além do Evangelho ser importante, por dar esperança aos homens, por dar uma esperança àqueles que abraçam essa mensagem, o Evangelho também, irmãos, é uma mensagem que abençoa o mundo. Verso 6, o que chegou a vós
e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus na verdade. A mensagem que havia chegado àqueles irmãos em Colossos, Paulo diz que também havia chegado em todo o mundo, mostrando claro que não foi somente aqueles irmãos que tinham recebido a palavra da verdade, mas que todo tipo de pessoa, sem distinção, que estava espalhadas no mundo, também haviam recebido a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, queridos, é uma mensagem que atinge todo tipo de pessoa, de todas as partes do mundo. É uma mensagem que é universal e que ninguém pode parar essa mensagem. Muitos tentaram e tentam hoje parar essa mensagem, mas nunca conseguiram com que essa mensagem fosse parada. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem que não está limitada somente a uma localidade. Começou em Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria e agora está espalhada em todo o mundo. É uma mensagem que começou como um grão de mostarda, que o homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Mas além de crescer e tornar uma árvore gigantesca, essa mensagem é uma mensagem que dá frutos. É uma árvore que frutifica. A mensagem do Evangelho estava frutificando em Colossos e também estava frutificando em todo o mundo, como Paulo diz. E são os seus frutos, os frutos produzidos pelo Evangelho, que abençoam o mundo. Pessoas, irmãos, com mentes renovadas, pessoas com mente transformadas, que podem transformar o mundo, pessoas que o mundo não é digno deles e torna esse mundo melhor. Ou seja, os frutos do Evangelho que abençoa o mundo é simplesmente os frutos, pessoas que são salvas por essa mensagem. E são essas pessoas que abençoam o mundo, são essas pessoas que tornam o mundo melhor. Quando nós olhamos para a história, irmãos, nós podemos ver a bênção do Evangelho no mundo por meio das pessoas que o Evangelho salvou. Pois tudo aquilo que você conhece de moral, tudo aquilo que você diz que é certo e que defende hoje, só existe porque o Evangelho no passado transformou a vida de pessoas, salvou pessoas. Por exemplo, a valorização da mulher não veio por meio do feminismo. Não, pelo contrário. O feminismo não valoriza em nada a mulher. Mas a valorização da mulher só veio existir quando o Evangelho começou a ser pregado e pessoas foram transformadas. Se o Evangelho não existisse, a mulher ainda estaria sendo tratada como era no passado. A mulher no passado, irmãos, era simplesmente tinha o mesmo preço do que uma jumenta. E isso mudou por causa do Evangelho. O direito à vida, a educação pública, a liberdade de religião, outros direitos que muitas pessoas que negam o Evangelho defendem hoje e acham que isso é novo, só existem porque no passado o Evangelho transformou pessoas e pessoas lutaram por isso. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o nosso país, a gente às vezes fica com medo, por causa da confusão que está. A gente às vezes fica com terror. Mas, queridos, a nossa sociedade não é 10% do que poderia ser. Se você acha que a nossa sociedade é muito ruim, entenda que a nossa sociedade poderia ser muito, mas muito pior. E só não é pior porque o Evangelho transformou vida de pessoas. Se não é Evangelho, irmãos, sabe o que é que a gente poderia estar fazendo? Matando crianças. Como algumas tribos indígenas faziam e fazem hoje.
Quando uma criança ela nascia deficiente, basicamente os índios sacrificavam e matavam essas crianças, enterravam vivas. Ou então nós poderíamos estar fazendo como alguns povos antigos, onde eles pegavam as suas crianças e jogavam no fogo, sacrificando a ídolos. Nós não fazemos isso por causa do Evangelho. Nós iríamos praticar essas atrocidades. Ou algo pior, se é que existe algo pior do que isso, irmãos, sem nenhum remorso, com a maior naturalidade do mundo. Mas o Evangelho, ele mudou isso. O Evangelho trouxe a noção a nós do que é moral, do que é correto, do que é certo. Não foi os intelectuais ateus de hoje, não. Tudo aquilo que você vê de moral e bom que existe na nossa sociedade, só existe por causa do Evangelho. Porque pessoas foram transformadas no passado, pessoas foram renovadas por essa maravilhosa mensagem. O mundo, ele não vai melhorar, e ele não melhora por causa do Greenpeace. O mundo, ele não vai melhorar e não melhora por causa do capitalismo. Não vai melhorar e não melhora por causa do socialismo. Aliás, o socialismo destrói. O mundo, ele só será salvo e só melhorará por meio do Evangelho. Você quer salvar o mundo? O Evangelho é a solução. O que precisa ser salvo, irmãos, não são as baleias. Não é a Amazônia que precisa ser salvo. O que precisa ser salvo, irmãos, são as pessoas. Isso só se dá por meio do Evangelho. Somente o Evangelho é capaz de salvar as pessoas, a tirar a escuridão das almas dela. E são as pessoas salvas, as pessoas transformadas pelo Evangelho, irmãos, que torna o mundo melhor. Essa é a maneira que o Evangelho abençoa o mundo, através das pessoas que essa mensagem transforma. E essa mensagem, ela só abençoa o mundo porque a graça de Deus está contida nela. É isso que Paulo mostra quando diz que o Evangelho estava frutificando e crescendo no mundo, da mesma forma que estava acontecendo no meio deles, desde o dia em que eles ouviram e conheceram a graça de Deus na verdade. Era por meio da graça de Deus que o Evangelho estava rendendo frutos no meio daqueles irmãos. E é pela graça de Deus também que o Evangelho, da mesma forma, abençoa o mundo. Isso mostra, queridos, que o Evangelho não é aquilo que o homem faz para Deus, mas é aquilo que Deus ele faz para os homens. Porque o Evangelho, irmãos, é Deus tomando atitude, é Deus agindo e dando aos homens aquilo que os homens não merecem. E essa ação de Deus abençoa o mundo. É a graça de Deus, encontrada na maravilhosa mensagem do Evangelho, que transforma homens que não merecem ser transformados. E esses homens transformados, e esses homens salvos, eles abençoam o mundo. Eles tornam o mundo muito melhor. Então, o Evangelho, ele traz esperança às pessoas. O Evangelho, ele abençoa o mundo por meio dos frutos. O Evangelho, ele precisa ser ensinado. Verso 7. Como aprendeste com Epáfras, nosso amado conserve, fiel ministro de Cristo, em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Foi Epáfras, um grande homem que levou o Evangelho aos Colossenses. Foi Epáfras que ensinou essa maravilhosa mensagem àquelas pessoas. Irmãos, isso mostra que aqueles que recebem, aqueles que abraçam a mensagem do Evangelho, essas pessoas também devem ser canais para ensinar o Evangelho àqueles que não têm essa mensagem. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada. E quando ela é pregada, irmãos, os frutos aparecem. Mesmo que demore tempo, os frutos aparecem. Nós vemos Epáfras testemunhando dos frutos do Evangelho a Paulo.
Epáfras vai contar a Paulo do amor que aquela igreja, que existia dentro daquela igreja. E esse amor só existiu dentro daquela igreja por causa dessa mensagem que Epáfras ensinou àqueles irmãos. Como crentes, como pessoas que abraçaram essa mensagem, você tem um dever de ensinar. Você tem a responsabilidade de tornar o mundo melhor. Você torna o mundo melhor anunciando, ensinando, assim como Epáfras fez. E quando nós ensinamos, irmãos, a mensagem do Evangelho àqueles que não têm essa mensagem, nós iremos ser testemunhas daquilo que o Evangelho é capaz de fazer no mundo, como Epáfras foi testemunha. Epáfras viu aquilo que o Evangelho fez no meio daqueles irmãos em Colossos. Aquilo que o Evangelho produziu, trazendo esperança àqueles irmãos e tornando o meio daquela igreja melhor de se viver, mesmo com problemas. Quero terminar dizendo umas palavras, irmãos. Primeiro, para você que é crente, você tem algo grandioso em suas mãos. Algo que a própria Bíblia diz que é poder de Deus. É isso que a Bíblia diz, que o Evangelho é poder de Deus. E como é poder de Deus, essa mensagem tem um poder grandioso de transformar a vida de pessoas, de transformar cidades, de transformar nações, de transformar o mundo. O mundo melhora quando nós anunciamos essa mensagem. E como crentes nós temos essa responsabilidade de anunciar, de ensinar as pessoas que não conhecem o Evangelho. Se você é crente, assim como eu, e deseja um mundo melhor, se você fica triste com aquilo que você vê hoje, você tem a solução em suas mãos. Você tem um remédio para o mundo em suas mãos. Essa é a mensagem que irá transformar as pessoas. A mensagem que irá dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Então faça como Epáfras, anuncie, ensine e veja, testemunhe aquilo que o Evangelho produz. Eu quero falar para você também, que já escutou várias vezes essa mensagem, que já ouviu muitas vezes a mensagem do Evangelho, mas que ainda não abraçou. Por mais que a sua vida vá boa, vá tranquila, você ainda é alguém sem esperança. Você não pode esperar nada a não ser as coisas que esse mundo oferece. A sua única esperança é essa. Não pode esperar mais nada por isso. Somente o Evangelho pode nos dar algo muito mais além e muito mais glorioso do que qualquer riqueza, do que qualquer algo que venha dar prazer nesse mundo. Somente o Evangelho é capaz de dar. Sem o Evangelho você não tem esperança. Eu quero ser muito claro agora. Sem o Evangelho você vai para o inferno. Por isso que você não tem esperança. Sem o Evangelho você é alvo da ira de Deus. Abrace essa mensagem. Aprenda dessa mensagem, mas também ensine essa mensagem. Que você vai ver aquilo que o Evangelho vai produzir na sua vida, mas também aquilo que o Evangelho vai produzir no mundo. Então abrace. Fuja para o Evangelho. Que Deus os abençoe.